Olá, tudo bem, alunos do sétimo ano? Espero que estejam todos se cuidando. Nós vamos dar sequência aí às nossas aulas, falando sobre a reforma protestante e a contra-reforma católica. Um assunto muito importante. Ele se insere aí no início da Idade Moderna, né? E tem tudo a ver com o renascimento cultural que nós falamos na aula anterior, tá? Então, na verdade, os dois eventos, a reforma protestante, ela ocorreu enquanto ainda esse movimento cultural, o renascimento cultural, estava no seu auge, né, na Europa, tá? E nós vamos ver aí que existe muita relação entre os dois. Bom, em primeiro lugar, vamos falar um pouquinho sobre a questão da crença religiosa, né? Cada um tem a sua crença religiosa e hoje nós temos liberdade, né, para ter a nossa religião sem ser discriminado por isso. Todas as religiões devem ser respeitadas, apesar de ainda ter pessoas que não respeitam, né? Mas pelas leis, todas as crenças religiosas têm que ser respeitadas. No entanto, até o início da Idade Moderna, né, a Europa saindo da Idade Média, onde a Igreja Católica era a única que existia, né, essa igreja que já havia sido chamada de cristã, mas devido ao cisma do Oriente, em 1054, grande abalo que a Igreja cristã, né, sofreu, ela passa a ser chamada de Igreja Católica Apostólica Romana, né, isso na Europa. Porque no Império Bizantino, no Império Romano do Oriente, forma-se uma outra igreja, que é a Igreja Cristã Ortodoxa Grega, tá? Mas a cristandade na Europa Ocidental, né, ela era bastante unida, né? Ela realmente aí seguia apenas a Igreja Católica e aquilo que a Igreja Católica falava, né, determinava, tá? Aliás, os dogmas, verdades instituídas pela Igreja eram inquestionáveis, certo? E o protestantismo, as religiões protestantes, a reforma protestante, foi a grande cisão, divisão que a igreja ocidental teve nesse momento, tá? Não era possível ter nenhuma outra religião e quem tinha alguma outra crença, alguma outra prática religiosa, era severamente perseguido, tá? Atualmente, o cristianismo é a religião que mais é seguida no mundo, né? 34% da população é de cristãos aí no mundo, né? Existe o islamismo também, que é outra grande religião, tá? Seguida no mundo. Existem as religiões orientais, hinduísmo, budismo, certo? Mas os cristãos aí são uma grande maioria mesmo, tá? E dos cristãos, né, aproximadamente aí 51%, né, metade, um pouquinho mais, é católico, né, segue a Igreja Católica ainda. Os protestantes são o segundo maior grupo, e aí eles se dividem em luteranos, os vários ramos calvinistas, os anglicanos e etc. No Brasil, as religiões protestantes são conhecidas como evangélicas, tá? Então, tem muitas pessoas aí que são evangélicas e não sabem que elas são protestantes, né? Quando se fala aí que é crente, por exemplo, né? O crente, ele é o protestante, tá? Então, os vários ramos evangélicos aí, Igreja Universal do Reino de Deus, Assembleia Cristã, Igreja do Nazareno, né? São todas aí igrejas protestantes, na verdade, tá? Por isso que é tão importante a gente estudar esse assunto, né? Terrível aí uma pessoa ter uma religião que ela não sabe nem de onde veio, né? Nem a sua origem, certo? Então, vamos, né, entender a origem dessas religiões, tá? Então, olha só, esse movimento ele começa dentro da própria Igreja Católica. Quer dizer, a sociedade tinha críticas à Igreja Católica e dentro da própria Igreja surgiram cisões, né? Surgiram padres, bispos, monges, enfim, que não concordavam com uma série de coisas dentro da Igreja. Né? Então, justamente, o que leva a Igreja Católica a perder essa unidade, esse monopólio da religião, né? Domínio da religião que ela tinha até esse momento, tá? Bom, além das críticas, que nós vamos falar bem delas,
também a questão de que a Igreja Católica não acompanhou a mudança econômica que a Europa teve. O capitalismo é um sistema em que o comerciante ele procura ter lucros, ele cobra juros, taxas sobre os empréstimos, tá? Então o capitalismo ele exigiria que a igreja revisse as suas proibições, né? A igreja ela via de forma negativa a questão do lucro, né? Ela proibia o lucro, aceitava aí que o comerciante cobrasse apenas um preço justo, que era assim, uma porcentagem pequena em cima do que ele gastou para produzir a mercadoria, tá? E os juros aí, né, a taxa em cima dos empréstimos, a igreja dizia que era usura, né, que era pecado, tá? E que a pessoa iria ser condenada ao inferno ao fazer isso, né? Isso estava aí em desacordo com um novo tipo de economia, sistema econômico que surgia na época, o que descontentava a burguesia, né? A burguesia via isso de forma negativa, como uma limitação aí à sua prática comercial, bancária, tá? O fortalecimento do poder dos reis também esbarrava no poder da igreja. A igreja tinha muitas terras, a igreja concentrava muitas riquezas, até porque o dízimo, né, a taxa paga à igreja, era obrigatório ainda nesse momento. Então os reis eles iam assim que ter uma parte dessas riquezas da igreja, das terras da igreja, além de dar mais poder a eles, daria também aí mais dinheiro para as coroas, né, para os governos. E aí esses governos investiriam no que achassem necessário aí para o país, né, em obras de infraestrutura que fosse, né. Então o poder da igreja esbarrava nesse fortalecimento do poder dos reis, né. Os reis queriam ter que a igreja tivesse menos riquezas, menos poder, um pouco menos de influência sobre a sociedade e sobre a política, tá? Além disso, o florescimento dos valores renascentistas, né? Quer dizer, então a gente viu que o humanismo tinha como características aí o antropocentrismo, o homem no centro de todas as explicações, né? Via que também o homem era capaz de explicar tudo de forma racional, porque tinha inteligência, o raciocínio lógico, tá? Então, esse clima de questionamento, de dúvida, de buscas de respostas racionais, estimulou bastante a reforma protestante, e principalmente em relação às críticas que a igreja sofria, né? E também, olha só, a reforma protestante vai propor que o fiel, ele leia a Bíblia, né? Ele interprete a Bíblia. Bom, essa leitura e livre interpretação da Bíblia vem desse valor antropocêntrico, né? Racional também, o racionalismo, né? Quer dizer, o homem é capaz de chegar às respostas sozinho, então ele é capaz de ler as escrituras religiosas e entendê-las também, certo? Então aí a grande conexão, né? A relação grande que existe entre a reforma protestante e o renascimento cultural, certo? E quais eram as críticas à igreja nesse momento, né? Essas críticas não começaram no início do século XV, não, quando a reforma protestante surgiu. Elas começaram antes, começaram no século XIV já, né? Por exemplo, um teólogo, né, teologia, é justamente o estudo dos textos sagrados, dos textos religiosos. Era a filosofia da época, né? Era uma faculdade aí que muitas pessoas da igreja faziam, tá? E fora da igreja também. Mas o John Wycliffe, ele, por exemplo, condenou a questão de muitas pessoas da igreja, principalmente do alto clero, aquela alta cúpula da igreja, bispos, cardeais, papa, né? Viver aí meio a muito luxo e riqueza, né? Ele propôs aí defender o retorno dessa parte aí do clero, né, a vida de pobreza, de humildade, como levavam os primeiros cristãos, como foi o exemplo que Jesus deixou, tá? Na atual República Tcheca, Jan Hus, também, que era sacerdote e reitor de uma universidade, dirigiu uma universidade, também se revoltou contra a corrupção do alto clero,
contra a venda de indulgências. Indulgências era a venda do perdão dos pecados, tá? Então ele vai se revoltar com isso. E não foi o único, não, né? Falamos na outra aula do Erasmo de Roterdã, tá? Roterdã era uma cidade na Holanda, né? O Erasmo era da igreja também, e ele escreve um livro chamado Elogio da Loucura, onde ele critica essa venda de indulgências, falando dos falsos objetos sagrados que apareciam nesse momento, que arrancavam até a última moeda de ouro das famílias, inclusive das mais pobres, né? Ele dizia que muitas mães aí deixavam seus filhos passando fome para pagar por essas indulgências, né? Por esse perdão dos pecados. Sendo que o que se apresentava para o fiel, né? Que eram aí essas falsas relíquias, esses falsos objetos religiosos, né? Ele dizia aí que era enganar a boa-fé dos fiéis, né? Dizia aí que surgiram tantos pedaços da cruz de Cristo que dava para fazer várias casas com eles, né? Quer dizer, justamente aí não eram relíquias verdadeiras, mas as pessoas pagavam a título de ter os seus pecados perdoados e passar menos tempo no purgatório. Purgatório é o local intermediário entre o céu e o inferno, que a Igreja Católica criou. Tá? Outras igrejas não têm aí purgatório, né? Muitas igrejas, mesmo cristãs, tá? Então a pessoa ficaria no purgatório pagando pelos seus pecados até ter um arrependimento profundo que fizesse com que ela fosse para o paraíso, né? Para o céu, tá? Então, o Erasmo, o John Wycliffe, o John Hus, eles estão criticando a corrupção do clero, né, de parte do clero da Igreja Católica, e os desvios dos princípios cristãos, certo? Então, iludia-se aí o fiel de várias maneiras, né? Por exemplo, objetos religiosos como santos, crucifixos, eram vendidos como relíquias sagradas. Isso se chamava simonia, né? Como se eles pudessem tirar os pecados, simplesmente a pessoa tê-los podia tirar os pecados, né? Hoje nós vemos que não é assim, né? Não tem absolutamente nada a ver, né? O que tira os pecados é o arrependimento sincero, mesmo aí para a Igreja Católica, e a penitência, né? Então, por isso a confissão dos pecados, tá certo? Mas as pessoas compravam aí iludidas que iam ter os seus pecados perdoados. Havia comércio de cargos dentro da igreja, o que era uma corrupção também, né? Uma pessoa entrar para a igreja já como bispo, já como cardeal, né? Ou mesmo como papa, porque ela vinha de uma família mais abastada, mais importante, né? Quer dizer, isso era uma corrupção, né? Não deveria acontecer, e por isso muitas pessoas do alto clero se desviavam dos princípios cristãos, né? Como, por exemplo, a questão de não ter aí relações sexuais, que era o celibato, né? A abstinência em relação ao sexo. Houve papa que se casou, que teve filhos, e isso era contra o valor que a igreja pregava aí do sacerdócio. O sacerdote, o padre, né, como a gente conhece hoje, ele se casa com Deus, né? Não é para ele ter relação sexual nenhuma, é para ele se manter casto, puro, né? Porque é assim que a Igreja Católica interpreta, que Jesus se manteve casto, né? Puro, certo? Em relação a isso. Bom, as indulgências, como eu estava falando, levavam milhares de pessoas a pagar para ver falsas relíquias. Tiver aí a foto abaixo, né? A mulher ela tá trazendo tipo uma moeda de ouro, tá sendo marcado o nome dela, ela recebe uma carta de indulgência, perdoando o seu pecado. E tudo isso para entrar muitas vezes em algum local aí e ver espinhos que coroaram a fronte de Cristo, palhas da sua manjedoura, panos embebidos em sangue do seu rosto, objetos pessoais dos santos, mas que não eram verdadeiros, né? A maioria desses objetos, dessas relíquias sagradas aí eram falsas, certo? Gotas do leite de Maria também. Imagina se depois de 15 séculos existiriam gotas do leite de Maria ainda, né? Jesus viveu lá no início da história aí, após o seu nascimento, né? Nascimento de Cristo.
Então, nós estamos aí falando de 1500 e pouco, e então já se passaram 1500 anos do nascimento de Cristo, né? Vejam só se essas relíquias iriam existir. Não existiam, né? Eram falsas, tá? O Martinho Lutero foi assim quem primeiro criou realmente uma nova igreja, tá? Então já tinha havido muitas críticas à igreja, os precursores aí dessa reforma protestante, né? A gente fala aí do Erasmo, do John Wycliffe, do John Hus, mas o Lutero foi quem realmente deu início a uma nova religião. Não que ele pretendesse fazer isso, tá? Então, assim, o Lutero, ele era um monge agostiniano, né? Que é quem segue as ideias de Santo Agostinho, certo? E estudando aí os textos de Santo Agostinho, ele já encontrou assim a chave para a salvação, que era justamente a Epístola de São Paulo: o justo se salvará pela fé. Bom, essa ideia é contra um dogma católico, uma verdade instituída pela Igreja Católica, que é a salvação pelas boas obras. Não era à toa que as pessoas davam dinheiro para a igreja reconstruir igrejas, construir novos templos, né, pagar para ver as indulgências. Elas achavam que estavam fazendo uma boa obra, certo? O Lutero vem, então, com uma nova ideia, que o que precisa é a fé para o fiel se salvar e merecer aí a vida eterna, né, a salvação, o paraíso, tá? Em 1517, o Lutero fez uma coisa que fez ele romper com a Igreja Católica definitivamente. O Papa tinha autorizado a venda de indulgências dentro da atual Alemanha, Alemanha que se chamava antes Sacro Império Romano Germânico. Mas o império tem unidade territorial, né? No caso da Alemanha não tinha. Cada reino tinha o seu rei, tá? Então havia autonomia entre eles, não era um país unificado nesse momento, tá? Só vai se unificar no século XIX, bem depois. Então, olha só, para mostrar a revolta dele diante desse ato, Lutero afixou 95 teses na Catedral de Wittenberg. Então, era um documento com 95 pontos. Ele morava nessa cidade, Wittenberg, tá? E esses 95 pontos, eles criticavam essa venda de indulgências. Olha só, o que o Lutero estava criticando principalmente? Presta bem atenção nisso. O Lutero ele vai dizer assim: basta o fiel pagar e aí ele continuar pecando, né? Dizer, o marido infiel vai lá e paga para a igreja e continua traindo a sua mulher. O ladrão vai lá e paga para a igreja e continua roubando. Adianta, né? Então, o Lutero ele vai discutir essas ideias nessas 95 teses, dizendo o seguinte: ao fiel basta se arrepender dos pecados. Não é pagar para ter esse perdão, não, né? É se arrepender sinceramente dos pecados e não voltar a pecar, né? E aí o Lutero ele vai dizer o seguinte: que garantias o clero, o mesmo Papa, pode dar ao fiel de que ele está salvo, de que ele está perdoado. Afinal de contas, quem perdoa? Quem perdoa é Deus. Então, como é que o clero pode assegurar que Deus perdoou o fiel, né? Então, são essas ideias aí que vão levando Lutero a dizer que o que a igreja estava fazendo era querer ganhar dinheiro, enganar a boa-fé dos fiéis, né? E justamente ele vai dizer que a igreja já tinha muito dinheiro, que ela não precisava dessas indulgências, né, para reconstruir a Basílica de São Pedro, que tinha sido destruída por um terremoto, né, parte dela, tá? Bom, esse documento, as 95 teses, foi enviado ao Papa, e obviamente o Papa não gostou, né? Então ele excomungou o Lutero. O que é excomungar? É expulsar da igreja, que é uma penalidade grave aí para esse momento, onde só existe a Igreja Católica. A partir daí, também foi decretado que o Lutero tinha que ser preso, tinha que ser julgado, certo? Bom, só que ele fugiu e teve aí o apoio de reis e nobres da Alemanha, certo? Bom, os camponeses, com o tempo, também começaram a se tornar luteranos, aderir a essas ideias do Lutero.
Os camponeses viam nisso uma oportunidade de acabar com a exploração que eles tinham, porque ainda existia a servidão, né? Os camponeses pagavam muitas taxas, não recebiam um salário, só parte do que produziam, eram muito explorados aí nas terras da igreja e nas terras dos nobres, tá? Que eram os senhores feudais ainda, né? Os reis, eles viam aí uma oportunidade de tomar as riquezas que a igreja tinha, certo? Muitos nobres também viam isso daí, porque sabiam que os governos tomando essas terras, esses bens da igreja, eles também ganhariam uma parte disso, tá? Por isso também apoiaram. Então, o Lutero, ele teve o apoio de nobres, o apoio de reis ou príncipes, né? E o apoio de parte dos camponeses também, certo? Enquanto ele esteve escondido na Saxônia, um dos reinos da Alemanha, ele traduziu a Bíblia para o alemão, o que era considerado um pecado, né? A Igreja Católica não deixava a Bíblia circular em outra língua que não fosse o latim, a antiga língua dos romanos. Os cultos, a missa era em latim, certo? O que o Lutero falou? Que não, que o ritual tinha que ser simples, tinha que ser de fácil entendimento para o fiel e na língua dele, tá? Então, quer dizer, ele desafiou a Igreja Católica de várias formas ao fazer isso, certo? E ainda estimulou os fiéis a aprenderem a ler e escrever, para que eles pudessem ler e interpretar livremente a Bíblia, né? Então, é um dos pressupostos da doutrina luterana, a leitura e livre interpretação da Bíblia, tá? A gente pode ver que muitas igrejas evangélicas há grupos de estudo da Bíblia, né? Justamente porque é para o fiel estudar a fundo aí essas escrituras, né? Saber do que se está falando aí quando se fala da obra de Jesus Cristo, do legado, né, da herança que Jesus deixou, certo? Então, o Lutero, ele também, assim, ele acaba de ter, né, o apoio de nobres reis quando ele se volta contra os camponeses. Os camponeses fizeram uma grande revolta comandada por Thomas Müntzer, na Alemanha, certo? E esses camponeses queriam o fim das taxas servis, né? Queriam aí menos exploração, direitos, né, trabalhistas, enfim, certo? O Lutero se colocou contra eles, de medo de perder o apoio, inclusive, de reis e nobres, certo? Ele acabou dizendo aí que se revoltar contra o rei era se revoltar contra Deus, certo? E aí que ele consolida esse apoio que já tinha de boa parte dos nobres, dos reis, certo? A igreja, enquanto isso, está perseguindo Lutero e está fazendo um processo contra ele, que é a dieta de Worms, tá? Dieta, aí no caso, era um processo dentro da igreja. Nesse processo, ele seria condenado, né? Bom, só que o que aconteceu? Ele teve, assim, muitos seguidores, inclusive um que formulou bem a doutrina aí nessas audiências que tinham dentro do processo, que foi o Felipe de Melanchthon, inclusive, tá? E aí, justamente, além de colocar a doutrina luterana, né, nessa dieta de Worms e ir contra as ideias da igreja, ainda os príncipes da Alemanha, os nobres, eles protestaram contra essa falta de liberdade religiosa, tá? Dizendo que cada reino deveria ter a liberdade de escolher a sua religião. Daí que veio o termo protestante, tá? A Igreja Católica continuou condenando Lutero, queria a morte dele, né? E foi aí que começaram as lutas religiosas na Alemanha, né? A Igreja Católica, os católicos foram expulsos da Alemanha, tiveram suas terras, seus bens tomados, muitos morreram, né? Porque, obviamente, só os camponeses já eram muito mais do que o clero, né? A Igreja Católica que existia na Alemanha, certo? Então, nessas lutas religiosas aí, realmente, os reis tomaram terras e bens da igreja e redistribuíram a nobres, tá? Então, doutrina luterana, principalmente apoio de reis e nobres, tá? Que teve. Mas o que diz essa doutrina, né? Entre os principais pontos estão aí, ó,
que a fé é o único caminho para a salvação eterna. O fiel se salva pela fé e não pelas boas obras, como a Igreja Católica dizia. A Bíblia é a única fonte para essa fé. Por isso que todo cristão deve ler e interpretar livremente a Bíblia, né? É assim que ele vai mostrar sua fé, seguindo aí os passos de Cristo, seguindo as palavras da Bíblia, certo? Os 7 sacramentos da igreja, eles caem na doutrina luterana. Ficam apenas 2 sacramentos. O batismo, a confirmação de que você é luterano, que você não será no seu nascimento, como na Igreja Católica, e sim quando já existir aí um mínimo entendimento do que seja a doutrina luterana. E a Eucaristia, que é a presença de Jesus Cristo no culto religioso, tá? Que a igreja sempre fala, né? O corpo e o sangue de Cristo, né? O pão e o vinho, tá? Então aí está a Eucaristia, né? Na missa, tá? Só que não segue-se esse ritual aí da Igreja Católica, tá? Mas se afirma que Jesus está presente no culto, tá? O sacerdócio deixa de ser um sacramento. Bom, se o sacerdócio não é um sacramento, né? Quer dizer, se o padre não é aquele intermediário entre Deus e os fiéis, melhor do que os fiéis, né? Então, quer dizer que ele pode se casar, pode ter filhos, daí que nós vamos ter apenas pastores que dirigem o culto religioso, mas que podiam se casar e ter filhos normalmente, tá? Não aceitação do culto aos santos, até porque não está na Bíblia, tá? Então, não se cultua santos. A Virgem Maria, sim. Não aceitação da autoridade do Papa. Então, essas igrejas não vão seguir o que o Papa fala e nem vão acreditar que o Papa é infalível, né? Infalibilidade papal. O que é isso? Que o Papa nunca erra, né? Não aceitam isso também. Existem muitas igrejas luteranas, inclusive no Brasil hoje, tá? Já a igreja calvinista a gente não vai ver. A gente vai ver os ramos colaterais do calvinismo, tá? Nós vamos ver, por exemplo, a igreja presbiteriana, a igreja batista, que foram das primeiras que surgiram, tá? Nesse momento, e os outros ramos que eu falei para vocês aí, né? Assembleia de Deus, por exemplo, né? Universal do Reino de Deus, elas seguem aí o princípio calvinista, né? Por quê? Qual era o princípio calvinista, né? Vamos ver isso. Em primeiro lugar, o João Calvino, ele nasceu na França, tá? Estudou teologia, estudou direito e seguiu as ideias do Lutero aí, né? E dos outros reformistas. Mas ele foi perseguido, ele foi considerado um herege. Herege é um traidor da igreja, tá? E acabou fugindo da França. Foi para a Suíça, lá ele governou a cidade de Genebra. Bom, ele fez ali um governo em que os moradores tinham que seguir certos princípios religiosos, então misturava política e religião. Por exemplo, ele proibiu o jogo com apostas, ele proibiu as bebidas alcoólicas, tá? As festas, o uso de roupas luxuosas, joias, o culto aos santos, né? Quer dizer, então isso daí já demonstra o que era a doutrina calvinista, tá? Ele segue todos os pontos do Lutero, né? A leitura e livre interpretação da Bíblia, só 2 sacramentos, o batismo e Eucaristia, fim do culto aos santos, não vai ter aí sacerdócio, não vai aceitar o Papa, tá? Mas ele se difere na questão da salvação, tá? O João Calvino, aí, ao estudar as escrituras religiosas, né, os textos religiosos, ele vai chegar na ideia de que o ser humano nasceu predestinado a ir para o céu ou para o inferno. Então, a gente já nasce, na doutrina calvinista, com um destino, ou ir para o céu ou para o inferno, tá? Algumas pessoas são eleitas por Deus, outras estão condenadas ao inferno. Mas qual é o sinal que Deus nos dá dessa salvação? O Calvino vai colocar que é o trabalho intenso e constante, recompensado pela prosperidade econômica, você melhorar economicamente, tá? Você fazer poupança, deixar herança para os seus herdeiros, né? Então, isso é um dos sinais da salvação. Opa, isso muito interessou a burguesia, tá?
Porque a burguesia estava ganhando dinheiro, estava justamente aí querendo a liberação do lucro, a legitimidade do lucro. E com o calvinismo ela tinha isso. Apesar de não poder viver aí em meio a tanto luxo, né? Com um pouco mais de humildade, sem grande ostentação, mas no mínimo está garantido que ela pode ter lucro e que ela não vai para o inferno por isso, tá? Ela vai, pelo contrário, merecer o céu, certo? Então a burguesia deu amplo apoio ao calvinismo, certo? Porque a acumulação de riquezas, o lucro, não eram considerados imorais mais nessa religião, era um dos sinais de Deus. E isso impulsiona a economia capitalista na Europa, baseado justamente no comércio, no lucro, na cobrança de juros, no acúmulo de capitais, né, de dinheiro, certo? Bom, mas isso quer dizer, então, que os pobres vão para o inferno no calvinismo? Será que é isso? Não, né? Não mesmo, tá? Não está se falando aqui simplesmente em ser rico, mas em ser trabalhador, esforçado, não desperdiçar dinheiro à toa com jogos e bebidas alcoólicas, com festas, né? É isso que o calvinismo vai dizer, que aquele que poupa, aquele que consegue ter seus bens, deixar aos seus herdeiros, esse também aí tem um sinal da salvação, certo? Mas vai no encontro da teoria da meritocracia, né? Do mérito, merecimento de cada um, tá? Vamos lembrar aí que não basta querer trabalhar. Muitas vezes o desemprego, a pobreza, a falta de oportunidades, de formação impede a pessoa de trabalhar, impede a pessoa de ter prosperidade econômica. E nos países com mais pobreza, com mais desigualdade social como o Brasil, a gente vê isso direto. Não existe essa igualdade de oportunidades, tá? E mesmo assim, existe a ideia de que se você não trabalhar, se você não estiver contente com a sua situação, se você não garantir aí, vamos dizer, o sustento dos seus filhos, não se esforçar para isso, você não merece o céu, tá? Muita gente acredita nisso no Brasil, certo? Muitas igrejas evangélicas no Brasil seguem totalmente o calvinismo, teoria da prosperidade econômica, né? Olha só, prosperidade econômica, por exemplo, é uma das ideias aí chave da Igreja Universal do Reino de Deus, né? Os empresários, inclusive, fazem vigílias aí, né, para ter sucesso profissional, financeiro, né? Quer dizer, então, é um dos pontos-chave aí de muitas das igrejas evangélicas no Brasil hoje, tá? E aí que a gente vê as pessoas arrumando emprego, deixando de beber, deixando os vícios, né? E dizendo que foi por conta da religião, tá? Então, olha só, são igrejas que seguem a doutrina calvinista. Na Inglaterra, houve uma reforma religiosa também, mas que foi um pouco diferente aí da reforma que houve na Alemanha, que se espalhou aí pelo leste europeu, né? Que tem muito do luteranismo no leste europeu, da reforma calvinista, que se espalhou para a Suíça, Holanda, Bélgica, né? Países Baixos, o que hoje é a Suécia aí também, né? Inglaterra também teve muitos seguidores do calvinismo, tá? Que foram chamados aí de puritanos, certo? Na França eles foram chamados de huguenotes e foram muito perseguidos. O século XVII, né, o final do século XVI e século XVII, é assim, o momento das guerras religiosas, né, das perseguições religiosas, guerras religiosas na Europa toda aí por conta dessas novas religiões e a questão dos católicos não aceitarem, tá? Então, na Inglaterra, o rei Henrique VIII, ele teve um motivo para criar essa nova igreja. Ele queria a anulação do seu casamento com a Catarina de Aragão, com quem ele era casado, que era uma rainha que vinha da Espanha, tá? Bom, mas ela não teve filhos homens. Na época, mulher que não tinha filho homem, a culpa era dela, tá?
Então, o Henrique VIII ele queria permissão para se casar com uma dama da corte, que era Ana Bolena, e anular esse casamento. Mas o casamento é um sacramento na igreja e ele não pode ser desfeito, né? Casou na igreja uma vez só, tá? E o Papa rejeitou, certo? Então, o Henrique VIII, não só motivado por essa questão pessoal de querer se casar de novo e ter um filho do sexo masculino, né, herdeiro da coroa, ele também junta algumas outras coisas nisso, né, faz aí um movimento nacionalista, querendo ganhar o apoio de nobres e até de burgueses, certo? O movimento era justamente de mostrar que a Igreja Católica ela ganhava muito dinheiro na Inglaterra, que esse dinheiro estava fazendo falta tanto para pagar as dívidas da coroa, quanto para que essa coroa inglesa, esse governo, pudesse investir nas obras necessárias à população, e não que esse dízimo, essas taxas, fossem parar na mão do Papa em Roma, né? Da Igreja Católica, aí, cuja sede é o Vaticano até hoje, tá? Na Itália. Então, ele faz uma lei, né? Ele ganha o apoio aí de muitos nobres, de muitas pessoas aí da corte, e faz essa lei aí, que é o Ato de Supremacia, em 1534. Ao fazer essa lei, ele proíbe a Igreja Católica, toma as terras e bens da Igreja. Obviamente, muitos padres, muitos bispos aí se opuseram a isso e foram mortos. Guerras religiosas. Tá? Ele deu ainda a oportunidade de bispos, padres da Igreja Católica jurarem lealdade à Igreja Anglicana. Muitos juraram, mas muitos não quiseram e foram condenados à morte. E fica aqui o caso curioso de um amigo pessoal do rei Henrique VIII, que era o Thomas Moros, que escreveu o livro A Utopia. Tá? Ele foi decapitado. Né, teve a cabeça cortada, mesmo sendo amigo do rei, porque ele se recusou a aceitar a nova igreja, tá? Bom, a coroa inglesa pagou as suas dívidas, manteve nobres fiéis à sua nova igreja, porque deu cargos na igreja anglicana, deu também terras, bens da igreja, né? Quer dizer, basicamente comprou o apoio aí de muitos desses nobres, de muitos burgueses, tá? Então, olha só, o anglicanismo, ele foi muito criticado, tá? Principalmente pelos seguidores do luteranismo, né? Ou do calvinismo, que eram aí, na verdade, os puritanos, tá? Dos puritanos mais aí do calvinismo, tá? Ela segue aí alguma coisa do luteranismo, principalmente a salvação pela fé, né? Ela junta a salvação pela fé e pelas boas obras, mas o ritual ele é igual da Igreja Católica, aí justamente mostrando uma imagem de uma igreja anglicana. Ela tem aí os santos, ela tem os vitrais, ela tem aí o púlpito, ela tem o ritual católico aí basicamente igual da Igreja Católica, certo? Quer dizer, ele criou uma igreja aí que é basicamente como a Igreja Católica, mas que, por exemplo, permitiu aí os 4 casamentos que o Henrique VIII teve, não foi nem só 2, foram 4. E detalhe assim, né, só para especulação histórica, o seguinte, ele não teve filho do sexo masculino. O único que ele teve não chegou a assumir o trono porque morreu muito novo, tá? Parecia castigo, né? Castigo, inclusive, porque ele mandou condenar aí a sua segunda mulher à morte. A Ana Bolena foi decapitada também, né? E quem assumiu o poder depois dele, né, sem ter filhos do sexo masculino, foi justamente a filha da Ana Bolena, a rainha Elizabeth I, tá? Então, só uma especulação histórica. Nesse momento, estava tendo aí a contra-reforma católica, tá? Também. A Igreja Católica vai ver com péssimos olhos o surgimento de novas religiões, certo? E por isso mesmo, vai se reunir aqui num concílio. O que é um concílio? A reunião do alto clero católico na cidade de Trento, na Itália, tá? Um concílio que fica vários anos reunido, né? 1545 a 1563, que reafirmou aí os pontos da doutrina católica,
que são os 7 sacramentos, o batismo, a crisma. Então, na Igreja Católica é a crisma que confirma se você é católico, né? A Eucaristia, né? Então, a presença de Jesus no culto, o matrimônio, o casamento, é um sacramento, ele não pode ser desfeito. A penitência, por que faz a confissão dos pecados, né? Para justamente ganhar penitência pelos seus pecados, certo? Ordem aí, que é o sacerdócio, né? Então, assim, é um sacramento, né? Por isso que o sacerdote aí tem que obedecer os princípios católicos, não se casar e tal. E a extrema-unção aí, que é na hora da morte, né? Do fiel. Confirmou a infalibilidade do Papa, o Papa não erra nunca. O monopólio da Igreja na interpretação da Bíblia, os padres que devem interpretar a Bíblia, né? Não ter a participação dos fiéis nessa interpretação. E o celibato clerical, né? O sacerdote não pode se casar, não pode ter relação sexual. Além disso, mais algumas medidas chamam a atenção no Concílio de Trento, tá? Eles legitimam a Companhia de Jesus, criada em 1534 pelo Inácio de Loyola Brandão, tá? Então, a Companhia de Jesus, os membros dela eram chamados de jesuítas. Os padres jesuítas se consideravam aí soldados de Cristo, e eles tinham esse objetivo de combater o protestantismo. Então, os jesuítas, eles vieram principalmente para a América, para a África, para criar escolas religiosas, para justamente espalhar o catolicismo aí entre a população colonial e catequizar os nativos, né, que eram considerados aí mais ou menos infiéis, né, tendo alma perdida, né, aquela alma que tinha que ser salva, né, pela Igreja Católica, certo? Então, ao tornar aí os nativos, os indígenas, novos fiéis, a Igreja Católica estaria recuperando uma parte desses fiéis que ela estava perdendo na Europa para as religiões protestantes, certo? Mas a Igreja Católica, ela vai perseguir também aí as pessoas que eram consideradas hereges, traidoras da Igreja, que tinham uma outra religião, certo? Na Idade Média, em 1231, a Igreja tinha criado os tribunais da Inquisição, ou tribunais do Santo Ofício, que prendiam o herege, no caso foi criado aí por certas heresias que estavam surgindo, como a dos cátaros, a dos valdenses, que questionavam o luxo, a Igreja dentro da Igreja Católica, que dava uma outra interpretação às escrituras, né? Então foi criada para isso, certo? E esses fiéis, eles eram presos e interrogados muitas vezes a portas fechadas ou só na presença aí de pessoas da Igreja Católica e sob tortura. Dizia-se que se eles não pedissem para parar, né, dizer, resistissem a essa tortura, eles seriam liberados, tá? Mas bem poucos resistiam, porque realmente eram torturas bem complicadas, né? Eram torturas aí que envolviam, por exemplo, instrumentos que tiravam uma parte do dedo, da unha, né? Que marcavam a pele com ferro quente, enfim, tudo com muita dor mesmo, né? E aí o herege, né? O chamado herege, acabava confessando. E o que a igreja fazia? Enforcava em praça pública, como você vê na imagem acima, né? Enforcava e às vezes queimava. Vamos lembrar que a Joana d'Arc foi queimada viva. Por quê? Porque ela não se arrependeu dos seus pecados. Se havia arrependimento, a igreja ainda enforcava primeiro, depois, né, tacava o fogo. Se não, era queimado vivo, tá? E durante o movimento da Contra-Reforma, esses tribunais foram restaurados. Só que agora era para perseguir, por exemplo, judeus, muçulmanos, na Península Ibérica, por exemplo. A Santa Inquisição, né, os tribunais do Santo Ofício, eles foram muito atuantes na Itália, em Portugal, na Espanha, um pouco na França, que tinha muitos católicos, certo? E aí que nós vemos que na Península Ibérica, né, particularmente Portugal e Espanha, tinha muitos judeus. Os judeus foram para a Europa aí no final da história antiga, né, com a perseguição dos romanos, e muitos deles eram banqueiros, né, comerciantes,
porque não seguiam o catolicismo, então não tinham essa limitação da prática do lucro e dos juros. E os muçulmanos, que ficaram há muito tempo, né? Nós vimos aí a expansão islâmica, e os muçulmanos tomaram a Península Ibérica, Portugal e Espanha, por 800 anos, tá? Então lá a Inquisição foi muito atuante para perseguir aí essas pessoas, que aliás eram obrigadas, se não quisessem ser condenados à morte, a abandonar as suas práticas, jurar lealdade ao catolicismo e tinham inclusive seus nomes mudados. Eram chamadas aí de cristãos novos, tá? Os nomes aí acabavam tendo nomes de árvores, por exemplo, Pereira, Macieira, Silveira ou mesmo da Silva. Muita gente tem aí descendência de cristão novo e não sabe, porque muitos foram condenados a vir para o Brasil, era outra condenação aí que eles tinham também. A Santa Inquisição chegou a atuar no Brasil também, mas era meio difícil dela perseguir todos os indígenas, negros, que tinham outras práticas religiosas, mas chegou a condenar pessoas sim aqui no Brasil, tá? Não foi tão atuante assim, existiam aí as visitações do Santo Ofício, né? De vez em quando vinham pessoas da Santa Inquisição para cá e aí condenavam um certo tanto de pessoas à morte, às penitências, enfim, a ser interrogado sob tortura. Criou-se também o Index Proibitório, que era um índice de livros proibidos. Certos cientistas do Renascimento, filósofos, foram proibidos de serem lidos. As pessoas aí que mantinham ainda era em segredo, assim, né? Podia, por exemplo, ter aquele assoalho falso dentro de casa que guardava esses livros. Mas se fossem pegas, eram julgadas nos tribunais do Santo Ofício também. Vários livros foram queimados em praça pública, foram proibidos aí de circular, tá? Então, a Contra-Reforma Católica, a Santa Inquisição, ela condenou milhares de pessoas à morte na fogueira, né, ou por enforcamento aí, nos países em que ela era mais atuante, tá? Nos países aí da Alemanha, da Inglaterra, dos Países Baixos, ela não teve como atuar, né? Já não seguia mais o catolicismo, tá certo? Então eu termino por aqui, estou aí à disposição para maiores dúvidas, tá certo? Espero que tenham aproveitado as explicações, tá? Deixem aí os seus likes, comentários, enfim, né? Se quiserem podem compartilhar aí com outras pessoas, outros alunos aí também essa aula, tá bom? Muito obrigada.